Chegou o dia. Chegou aonde eu quero chegar. Seja bem-vindo. Este vídeo é muito grande, mas não é só um vídeo. Ele também é um vídeo importante. Mas antes, se você não conhece, este aqui é o Daniel. Este é o pet do nosso canal. Ele é totalmente um mascote aí, que totalmente é um gatinho. Calma aí. Ele é um gatinho e ele veio lá. Ele veio na nossa casa lá desde 21 de janeiro, tá? Mas não é sobre ele que a gente vai falar. Sobre agora, sem enrolação, e bora lá. O que aconteceu na minha vida e por que é importante falar isso pra vocês. Bora lá. Bom, queria informar para todos vocês e que sejam bens, falando cenas acertas, que eu gosto de vocês. Então hoje vamos começar um vídeo específico. Agora vamos lá, sem enrolação, sem intro, sem nada. Vamos sair um pouquinho do personagem agora. Bom, então hoje queria falar de umas coisas específicas para falar para todos vocês. Então está na hora de falar a verdade e como as coisas aqui são diferentes como antigamente. E porque esse vídeo é pra você e porque esse vídeo é pra todo mundo que está assistindo esse vídeo. Então hoje tudo isso que vocês viram naqueles shorts vai acontecer aqui. Vamos lá. Primeiro, tenho novas coisas que eu preciso falar para todos vocês. Na minha época de escola, na verdade eu ainda tô na escola, mas tá bom. Na minha época, eu estudava numa escola chamada Santa Isabel. Santa Isabel eu tive umas outras escolas, mas vamos lá. Na minha época de escola, teve muitas coisas que totalmente me dificultou muito. Acontece que eu nunca tinha bullying na escola. Sim, uma coisa realmente surpreendente. E que eu não sei nem se eu sou o único que sofreu bullying. Eu acho que não, é difícil. É difícil a gente ser o único de alguma coisa estranha, né? É bem difícil de a gente ser o único de alguma coisa. Mas, bom, tipo assim, digamos que nessa escola, teve algum momento vergonhoso de eu cantar música de gato. Mas teve uma coisa que aconteceu lá que eu não sabia que isso ia acontecer. Teve um colega meu que teve um dia que, cara, pelo amor de Deus, eu me machuquei muito nesse dia. É um dia onde esse colega, ele virou um touro pra mim. Porque acontece, o colega, ele totalmente vem assim, ele do nada fica me perseguindo como se fosse um touro mesmo, e totalmente me machucava. Aí eu tive que ir pra sala de recursos alguma sala específica aí, vai. É que a minha escola antigamente não era muito maior, como a recente, que é a Pasqualini, que é o estudo lá. Eu tenho algumas dificuldades com uns alunos que parecem uns capeta, mas tá bom. Mas acontece que este aluno, ele tem muitas raivas assim de mim. Ele veio um touro na minha frente, assim, isso aí me pau e bateu em mim. E claro que eu senti muita dor, cara. Porque, pelo amor de Deus, cara. Mas se você tem um aluno que parece um touro que vem pra cima de você e você se machuca muito. Mas, cara, isso só foi a primeira parte da minha história. Porque hoje eu quero contar pra vocês novas partes da minha história. Partes que eu nunca contei e que agora vocês vão saber dessas partes específicas.
O que acontece? Digamos que nós temos uma parte que eu quero contar para vocês e que aconteceu muito. Eu tinha um amigo, essa escola recente que agora que eu estou estudando, que é Pasqualini, acontece que acontece que totalmente é uma escola é uma escola bem maior do que a outra. E totalmente tem uma aluna antiga. Eu tinha um aluno antigamente, eu tinha um amigo, na verdade, chamado Lorenzo. Vamos lembrar do Lorenzo. Lembrar do Lorenzo. O Lorenzo, ele é aquele que totalmente gosta de jogos, então um amigo de games. Um amigo gosta de games. Ele curte mais Doors. Ele curte mais Doors. Bom, em novembro, quando eu conheci The Sword, na atualização da Cone, no dia da atualização da Cone, pelo que me lembre, eu totalmente fui lá, cheguei no amigo e falei sobre o jogo específico, que é o The Sword, né? Antes de desistir de seu favorito por causa de um chip, que a gente já vai chegar lá. E vamos explicar muito melhor o que realmente, qual é o vídeo que desgraçou a minha vida. Então, a gente vai lá. Já vamos chegar lá. Era um bom. Antigamente, totalmente, não tinha hiato ainda. Mas bora lá. Nova brecha da história. Essa escola específica, ela é Pascolina. Ela tem em cima ela tem 8 salas e lá embaixo é dos pequenos, ou seja, são 2 lugares. Só que embaixo é onde fica o recreio. A diferença dessa escola da outra é que o recreio vem junto do lanche. Então aquela outra escola vem o lanche e depois é que é recreio. Só que a outra, ela não vem. Então dá pra ver que existem escolas que tem o recreio e o lanche junto, né? Dá pra ver, né? Dá pra ver. Eu lembro que eu já tinha levado um sanduíche na escola na época, né? Eu levei um sanduíche. Não sei nem se eu gostei, mas tá bom. Não é isso que importa. O que importa nessa nova brecha da história foi um acontecimento fatal. E que se não fosse aquele salvamento sagrado, eu não estaria aqui gravando nesse exato momento. Eu não estaria aqui mais. Isso aconteceu na minha época de infância. Bom, nesse dia específico, é muito antigo, mas vamos lá. Foi o dia onde quase rolou um acidente de carro comigo. Sim. Acontece que teve um dia onde eu morava numa casa, totalmente eu morei 2 vezes lá, que sim, é depois, que tipo assim, sim, é totalmente antes daquele outro lá, que é o anterior, antes desse, ou seja, antes dessa casa tinha uma outra, e antes essa casa mesmo tinha uma outra. Essa casa que foi onde a primeira casa que apareceu no canal foi aquela ali, que foi a anterior, né, galera? Se vocês viram. Antes dessa, vinha a outra. E aquela mesmo é aquela que totalmente eu morei 2 vezes nela. É uma casa que vocês não conhecem, vocês nunca conheceram essa casa. Eu não sei quando vocês vão saber dessa casa, mas bom, acontece que pela primeira vez, né, foi a primeira vez que eu morei lá. Teve um dia onde quase o acidente rolou, graças ao salvamento sagrado. Bom, acontece que eu estava totalmente andando nas escadas e simplesmente eu acabei ficando deitado na rua. E um carro acabou passando e eu não sei o que aconteceu, se me machuquei ou qualquer coisa, mas vocês viram que eu deveria ter morrido naquele momento.
O carro, não, antes que vocês pensem, não, o carro não passou assim, eu assim, ó, flau, assim, não, porque isso seria morte, né? Mas eu estava deitado e o negócio passando ali, cara. Eu não sei se era não sei se eu senti uma dor, assim, qualquer coisa, assim. Mas, digamos que que isso aconteceu mesmo. Eu quase morri por causa disso. E sinto um alívio de nunca mais isso acontecer comigo. Até porque se isso acontecesse de novo, eu considero que deveria ter morrido. E se aquele acidente realmente tivesse acontecido, e eu morresse naquele acidente, mesmo tendo meus 5 e 4 anos, sim, isso aconteceu na época da minha infância. Meu amigo, imagina você ter um filho que totalmente já morre. Quer dizer, quase morreu por causa de um acidente de carro. Esse é eu, porque totalmente eu era um burro na época, né? Toda criança não é tão inteligente assim, mas ela entende um pouquinho da coisa, assim. Ela entende um pouco, né? Só não entende os problemáticos que tem ali. E algumas coisas assim. Por que que esse vídeo é importante? E qual é as próximas novas brechas que eu dizer pra vocês? Por que que eu estou contando como eu conheci o Desord e como eu desisti do favoritismo do Desord? Como eu desisti do não favoritismo do Desord? Bom, e de quem é a culpa que me fez quase desistir desse jogo? Já que vai ter uma atualização bosta pra caramba, cara. Vai ter uma atualização ridícula de Halloween, cara. Pelo amor de Deus. Esse evento satânico. É um evento satânico. Pesquise no Google qual é a história, porque vocês vão ver o quão é satânico. Mas não é isso que eu quero comentar. Eu quero comentar uma coisa que totalmente é o seguinte. A culpa é da Fandom, que quase me fez desistir desse jogo. E foi de um chip. E meu Deus, que chip dos infernos. É da X-Creps. Chip dos infernos. Se você assistiu aquele vídeo de que eu quase desisti da comunidade de hoje, eu ia desistir. Você sabe o que eu estou falando? Mas caso você for novo e não saiba disso, é porque você deve ser novo aqui, né? Você é novo. A gente já vai contar sobre isso. Bom, primeira coisa. Acontece que eu conheci esse chip da pior forma possível. Bom, tudo começou, vamos lá. O dia 10 de julho, onde toda a desgraça, onde esse chip da desgraça aconteceu. Onde eu conheci da pior forma possível. Tudo rolou, eu estava na escola, tá, isso é normal. Comecei lá, papapá. Isso não é tão importante na escola. Não, escola, na história. Mas eu saio da van. Eu vou pra minha casa. Eu pego o meu celular. Eu vejo um vídeo aí rebolando pelas screens. E eu falo, esse vídeo é só um. Esse vídeo esse vídeo parece um vídeo lixo mesmo. Só que aí eu pesquisei e adivinha o que aconteceu? A desgraça aconteceu. Sim, o que vocês podem pensar é aquele maldito vídeo de 22 segundos. Mesmo sendo um vídeo curto, ele é terrível. Obra de Satanás. O que aconteceu? É um vídeo que dá pra ver ali, ai, personagem se quicando, tá? Isso acontece com todos os chips. Só que aí, cara, lá vem a pior parte possível. Olha pra lá e vê ela toda se chamando de namoro. Só que vem a pior parte do vídeo. O cobertor de uma bandeira preta. Preta. Não é preta, não é de outras cores. Só que, cara, o que mais me irritou, o que mais me magoou é que depois daquele vídeo,
Aí eu me senti uma trauma absurda. Queria saber o porquê que esse lixo existe. Só que adivinha, veio de um erro da Quell. Porque o que a Quell fez de errado pra fazer essa desgraça existir? Veio por causa de uma conversa da Yata Scraps. Só que a Yata falou uma coisa. Que, cara, é um absurdo colocar isso no jogo. Não, ela não é a culpada. Não, para de dizer que ela é a culpada. Não é a culpada. Mas, cara, a Quell colocou uma coisa que a Yata falou, mano. Que, cara, pelo amor de Deus. Mas essa não é a Quell. Essa a Quell é uma mentirosa. Ela disse quase um ano atrás que chip não existe. Aí inventa de colocar amor de gato na atualização da Yata. Em março, esse chip existiu desde que essa menina existiu. Minha personagem favorita que sofre as consequências. Aí eu olho pra isso e falo, cara, que lixo atômico é esse? Cara, é estranho, tá? Isso aqui é estranho. Mas qual é o problema? Esse chip veio só porque a Yata fala uma palavra. Uma palavra. É uma palavra. E adivinha que palavra é essa? Love Cats. E por que isso existe? Por causa isso veio inventado dos americanos. É uma palavra. É uma palavra da Yata. É uma palavra. L-O-V-E. Off. O que poderia estar de errado? A fã do Desord, como se você viu aquele vídeo lá da polêmica do jogo, da comunidade, da polêmica do jogo, a comunidade é uma desgraça. O problema é que eles ouvem um love e eles falam, vou chipar. Cara, aonde esses americanos tiraram que só ouvir um amor? Cara, é só um amor. Cara, você vai falar que ama uma mina e você tá dizendo que tá fazendo amizade com ela, que tem muito carinho. Aí a pessoa vai lá dizer, vocês estão namorando. E imagina, meu irmão, imagina se essas pessoas repetirem essa mesma coisa na vida real, cara. A pessoa ia ficar feliz? A pessoa ia ficar feliz? Não. Porque a regra é o seguinte, você não... O que decide quem vai namorar não é você. O que decide é a pessoa se vai namorar com a outra. Se você torce... E se na vida real acontecer um momento onde você vai torcer que a pessoa vai namorar com a outra de verdade, isso não vai funcionar. Porque ou elas podem ficar muito magoadas, porque elas não querem namorar. Porque o problema dos chips é quando as provas são totalmente um lixo. É quando as provas totalmente não fazem o menor sentido. E mesmo assim, as pessoas usam esse argumento para acharem que é um chip só porque o personagem ele fala que ama um animal na frente desse mesmo animal que ele ama. Este é o problema, cara. Este é o problema dos desenvolvedores. Porque se eles colocam... Porque imagina, um desenvolvedor vai colocar aqui que não tem chips no jogo, mas mesmo assim, vai colocar um bichinho, vai chegar lá nesse animal, ele vai falar que ama esse animal, na frente desse animal que ele está falando que ama animais. E é óbvio que isso não vai dar certo. É óbvio que vai dar uma merda aí, cara. Porque, tipo assim... Porque as coisas não estão muito fáceis ao longo do caminho. É óbvio que isso não ia funcionar. Porque isso ia desgraçar a comunidade desse jogo ainda mais. Cara, quando eu olhei pra esse chip, eu falei, cara, é por isso que eu deveria ter desistido. Cara, eu não aguentei. Eu vi os shorts desse chip aí, desgraçado. Eu falei, cara, eu quero desistir desse jogo. Aí eu tentei desistir desse jogo, só que eu não sei o que veio na minha mente a parar
acreditar nisso. Mas, cara, tipo assim, eu realmente queria existir nesse jogo. Se não fosse pela minha mente dizendo que ainda tem mais coisa no jogo, eu desistia na hora. Eu não queria mais ouvir nada do jogo naquele momento. Que, cara, pelo amor de Deus, cara. Um chip totalmente fazendo você desistir de um jogo, cara. Cara, o chip... Sabia que era da X-Craps? Desgraçou a minha vida. Desde que eu conheci essa bosta. Aí esse chip desgraçou a minha vida. Destruiu a minha vida. Quase destruiu a minha carreira. Quase me fez desistir no canal. Essa desgraça me fez quase desistir desse jogo, deste canal e dessa vida. Esse chip desgraçou a minha vida. Eu tô falando sério, tá? Eu tô falando sério. Desgraçou a minha vida totalmente. Esse lixo atômico desgraçou minha vida. Destruiu minha vida. Destruiu minha vida. Meu coração já tava pedindo pra eu morrer nesse exato momento. É por isso que um chip não é só um chip. Pode ser um desastre na sua vida. Pode destruir a sua vida. Pode desgraçar a sua vida. E é por isso que às vezes o chip não é normal. É óbvio, não é crime você chipar. Mas é crime você chipar uma criança e um pet. O que as pessoas fazem é um pro chip. E é a coisa mais desgraçada que essas pessoas fazem. Aquele pro chip é uma coisa lixo. É pra defender um chip. E também isso envolve os problemáticos. Cara, que podre que essas pessoas são, cara. Tipo assim, cara, como o Felga diz, cara, é uma geração de merda, cara. Uma geração de lixo. Uma situação de merda, cara. Porque, cara, eu disse merda, né? Eu sei se foi palavrão aqui. Mas acontece, cara. As pessoas usam seu argumento pra pedir desculpas de um jeito tão retardado. Os americanos usam tanto isso que eles acham que eles estão certos, cara. E é isso que me deixa com raiva. Quando cuida do jogo. Imagina, meu irmão, imagina você ter um personagem favorito e aí você descobre que ele fala um bagulho lá que foi totalmente se refere a um chip absurdo e você vai ter trauma com isso. Eu tinha trauma com essa desgraça de chip. Esse chip, eu enxergo esse chip como uma obra de Satanás. Porque ele desgraçou minha vida, me fez quase desistir dessa vida, me fez quase desistir desse canal, me fez quase desistir de tudo. Tudo que eu tenho. Se a minha mente não tivesse falado pra eu continuar, eu desistia na hora. Eu não estaria aqui mais. Sério mesmo, eu não queria estar aqui mais por causa dessa desgraça de chip que infernizou minha vida. Tinha trauma com isso. Eu olhei esses vídeos desgraçados na minha mente. O que mais desgraçou minha vida é aquele de 22 segundos que eu já falei o que ele significa. Que até já tá totalmente surpreendida. Totalmente desgraçou a minha vida. Desgraçou tudo que eu tinha. Desgraçou a minha vida, desgraçou meu canal. Desgraçou o jogo inteiro. Desgraçou totalmente a minha mente. Cara, eu queria esse jogo. A qual não tá aprendendo nada, cara. A qual não tá cuidando nada do jogo. A qual coloca esse tipo de negócio no jogo e acha que vai dar certo, cara. Dizendo que a comunidade sabe desgraçar o jogo. A comunidade não quer saber da lore. Parece que essa comunidade quer saber desgraçar o jogo. Quer saber o que o Stone fala. Aí eles jogam uma conversa dessas, cara. Cara, meu amigo, cara. Eu passei trauma com isso, cara. Mas é óbvio que não é só isso que eu passei também. Teve muitos momentos que eu também passei que foram terríveis na minha vida. Sério mesmo. Cara, eu vou falar pra vocês.
vou falar uma coisa que... Cara, vamos contar isso aqui. Sabe, eu já fui um corno. Não pensa que eu fui um boi, não. Eu fui um idiota. Eu era um desastre em 2024. O que aconteceu nesse ano? Muitas coisas aconteceram. Eu tô com medo de contar isso aqui. Vamos tirar esse microfone aqui e bora contar. Porque hoje esse vídeo é especialmente pra sair do personagem. Acontece que no início de maio, eu criei uma regra que é a maior vergonha. Que é a maior vergonha de fazer. Foi uma regra que sempre será guardada como uma regra mais lixo atômico já fiz na minha vida. Eram regras que eram lixo atômicos. Eu me arrependo de fazer essas regras. E quais são elas? Bom, a primeira regra: deixar o like e se inscrever no canal. Cara, qual era a minha ideia do like e se inscrever no canal? Com certeza, eu acreditava naqueles vídeos de deixar o like e se inscrever no canal na época. Eu achei que isso realmente ia acontecer. Mas não, quando eu parei de ser retardado, quando eu vi a realidade do mundo, eu descobri que sou um lixo atômico. E eu parei de ser aquele retardado bem no final de 2024, né? E, bom, segunda regra, que é a das mais vergonhosas de todas. Não me chamar de criança. Cara, que regra é essa? Que regra é essa? Cara, que regra é essa? Meu amigo, você tem 12 anos. Não, você tem 11 anos. Né? Foi que eu fiz essa regra inútil. Você tem 11 anos e você vai falar que não pode chamar você não pode chamar você. As pessoas não podem chamar você de criança porque você tem 11 anos e você parece um pré-adolescente. Aí é pra pessoa falar que você é um pré-adolescente. Cara, que obrigação é essa? Isso eu fazia na época. Terceira regra. Essa é vergonhosa também. Não tem haters. Cara, não tem haters, mano. Cara, todo mundo tem hater. Todo mundo tem hater. Tem outra coisa também dos haters. Se ele totalmente... Se os haters eles só falar mal de você, tá de boa, porque eles estão falando mal de você, mas você não pode ligar tanto, sim. Se as pessoas estão falando do seu erro, se esses haters estão falando do seu erro, você é obrigado, ou não, na verdade, você é obrigado, não sei muito bem, isso me corrige aí, mas talvez é um erro. Se eles falarem sobre os seus erros, você totalmente tem que... Obrigado, não vou falar, porque eu não sei se isso é realmente verdade, mas tipo assim, você tem que fazer o certo, o que eles estão falando, eles têm que corrigir os erros. Mas se eles estão falando algo absurdo, deleta o comentário dessa pessoa se ela tá falando algo absurdo e simplesmente... Se ela tá falando algo absurdo, deleta esse comentário, deleta imediatamente. Se você tá falando algo absurdo de você, deleta. Mas se for algo de boa, tipo assim, você é feio, é porque é o que a pessoa acha de você, tá? Ignore, porque a pessoa só tá falando algo estranho, mas se for absurdo, aí você tem que entrar nesse meio, porque simplesmente, porque aí isso pode ser bem polêmico. Se a pessoa falar algo tão absurdo em você, cara, pelo amor de Deus, não ignora isso. Que a pessoa pode estar falando algo absurdo pra você e ela pode comentar isso, tá? Então depois eu ouvi as críticas e entendi. As críticas construtivas têm que ser realizadas e críticas normais têm que ser ignoradas. E se for algo absurdo, você deleta o comentário e se a pessoa tiver um perfil que posta conteúdo que, não sei, aqui eu vou ter que deixar os youtubers falarem. Pode falar youtubers, porque eu vou falar de um outro assunto, tá?
Pode falar aí, pode pausar nesse exato momento, se você tiver, porque aqui, se você sabe explicar, explica aí, se você já tiver assistido esse vídeo. Se você estiver gravando isso, né, que tem que fazer sentido. Mas comenta aí, acho se você tem algum argumento e corrija alguma coisa se tiver errado, mas tá bom. Digamos que eu era bem hipócrita nessa época. Essas regras que eu falei pra vocês eram regras idiotas, inventadas na minha mente. Na minha mente, cara. Eu era um bosta na época. Eu virei mais um bosta, cara. Quando eu comecei a chegar minha prima, do nada. Ou seja, eu era um bosta. Sim, eu sempre fui um bosta naquele ano, cara. Sempre fui um bosta naquele ano. Porque, cara, pelo amor de Deus, o que veio na minha cabeça xingar minha prima só porque ela não deixou like e se inscreveu no canal? Cara, que absurdo. O cara falando assim, ai, é um conteúdo estranho, você vai amar. Só que a Nathalie, ela foi bem sincera. Ela disse assim, não, você totalmente está errado. Só que eu era tão retardado que eu falei assim, ó, ai, fofoqueira, ai, invejosa, ai, vagabunda, Cara, isso é criança dizendo pra uma outra que está certa. Quem tá certo nessa história? A Nathalie, e quem tá errado nessa história sou eu, que eu era um hipócrita, um bosta, merda, que totalmente... Eu era tão hipócrita nessa época, cara. Só porque a minha prima não deixou like se inscrever no canal. Eu sou lá, eu chego com um retardadozinho assim, ó, e falo, ai, eu sou vagabunda. Aqui a gente tem que falar que é muito vergonhoso. O cara xingou toda menina. Eu era tão retardado. Eu expulsei a menina só porque ela não deixou like se inscrever no canal. Essa tática é uma bosta. É uma bosta essa tática. É um lixo essa tática, mano. Aí eu vou lá e xingo. Só porque ela não deixou like se inscrever no canal. Sabia que esse lixo like se inscrever no canal é um lixo, é uma ganância? Se você talvez conseguir explicar melhor aí, pode pausar aí de novo e explique sobre isso aí se vocês conseguirem explicar melhor. Mas bom, também, nós digamos que agora a gente vai falar de uma nova coisa também. Agora a gente vai falar sobre a minha avó. Uma coisa que eu quero falar agora. A minha avó, vamos lá, a origem da minha avó. Na verdade tem algumas coisas da minha avó que eu posso contar que eu já tinha passado. Em meados... Minha avó, o nome da minha avó, Lígia Freitas, se tiver mais nomes. Mas, bom, a Lígia mora, a minha avó mora numa casa bem humilde, ou seja, uma casa bem pobre, de pobre bem humilde, né? Vamos ser bem sinceros aqui, né? Casa de pobre bem humilde, mas, vamos lá. Eu já tinha alguns momentos com a minha avó. Como a minha avó é cristã e totalmente de Deus. A minha avó odeia Halloween. E meu pai falou sobre a verdade do Halloween. E se não fosse por ele, eu seria feito de trouxa. Halloween é um evento demoníaco, cheio de capeta, cheio de demônio, cheio de bicho, que é homenagem a demônios. O que acontece? Se meu pai não tivesse contado isso, eu nunca saberia. Mas mesmo assim, antes de eu saber disso, eu fiquei feliz que eu ia fazer. Eu queria ter uma fantasia queria ter uma fantasia de mostradinho para lembrar disso. Só que o meu pai, ele não aceitou isso. O meu pai, ele acabou falando que a Halloween é cheio de demônio, do capeta. Aí eu descobri isso do nada. Só que aí, meu pai contou uma coisa que, cara, tipo assim, ele disse, cara, por que, tipo assim, vou falar aqui pra vocês, por que vocês estão comemorando um evento que tem uma homenagem ao Satanás e que simplesmente os personagens deles são chamativos e simplesmente faz as pessoas acreditarem
que eles são normais, mas não saibam que eles são homenagem ao demônio. Caveira são mortos. Bruxas são meninas dos demônios. Abóbora feliz é do demônio, cheio de capeta. Esconde esse negócio, a travessuras, homenagem ao do Satanás. Ou seja, tudo nesse evento é a obra de Satanás. Só que o que as pessoas enxergam é um evento normal, um evento de terrorzinho. Só que é óbvio que todos eles, não sei, eu acho que quase todos eles, quase todos eles, eu acho, né? Se tiver alguns eventos aí. Mas acontece, aí, olha a mosca invadindo o vídeo. Mas, tipo assim, eles escondem uma coisa. O que eles querem esconder de vocês não é a aparência deles. Eles querem esconder ser um evento revelador. Ou seja, eles querem esconder o que eles realmente significam. As pessoas enxergam esse evento como se fosse normal. O que o evento entrega é diferente do que a pessoa enxerga. O que o evento, tipo, Natal não é tão satânico, mas existe uma teoria onde o Papai Noel é o Satanás. Mas Natal esconde um segredo onde ele é o aniversário de Jesus. Lembrando que Natal não é tão satânico. Então, você pode acreditar no Natal. Mas lembre que existe uma teoria onde Papai Noel é do Satanás. E Páscoa é ressurreição de Jesus. E o que Halloween é? O ódio de Jesus. Ou seja, Jesus não gosta desse evento. E o que tem lá a desagradar dele? Totalmente faz que Jesus não acredita. Na verdade, Jesus, ele não gosta o que tem lá. Tudo desagrada o Deus. Então, tá explicado porque que o meu pai odeia mais Halloween do que os outros. Porque Halloween é o mais demoníaco e o mais satânico de todos. E totalmente desobedeça a religião. Então ele desobedece a religião e totalmente ele não é muito bem visto na religião. Então ele desobedece a religião, ele é uma obra de Satanás. E mesmo sendo uma obra de Satanás, ele esconde de ser um evento demoníaco. Ou seja, as pessoas enxergam como normal, como se fosse um evento super normal. Então, tem eventos que eles escondem, eles fazem uma aparência normal para a pessoa. Aí para a pessoa não saber que esse evento é demoníaco. Sim, é para esconder que a pessoa não saiba da verdade. Se as pessoas contarem sobre a verdade, a pessoa não vai querer saber. Porque tem algumas pessoas que não vai querer saber. Porque tá tão viciado no evento que acha que o evento é normal. Que ele sempre será normal. E que é legal, legal. É o que as pessoas enxergam dos eventos. Agora tá explicado. Se você tiver uma explicação melhor para esse tipo de eventos, comenta aqui embaixo, porque eu gostaria muito de comentar aqui. E bom, agora vamos falar de uma última brecha. O vídeo é bem... ele é bem longo, mas também é um vídeo especialmente para você. Mas vamos lá. Minha última história deste vídeo específico. Tem muita história que eu preciso contar para vocês, mas as brechas que eu vou contar para vocês são novas, né? Mas o que acontece? Bom, aconteceu um dia especialmente. Agora eu quero compartilhar uma história. Uma história específica. E essa história ela é bem recente. É um pouquinho recente, vai. Mas ela se refere que o pai do meu pai, meio estranho falar pai do meu pai, ele foi enganado com uma pessoa. E essa pessoa se fingiu de filho do meu avô, que é o pai
do meu pai. Meio estranho falar sobre isso. Mas aconteceu isso. Ele pediu dinheiro. Ou seja, essa pessoa que estava fingindo ser meu pai, que é o filho do meu próprio pai, não, filho do meu próprio avô, acabou que ele acreditou e ele foi sacaneado. Isso é um problema grande. Imagina você ter um pai, você tem um filho lá, tá? Isso não importa tanto. Você tem um pai que, tipo assim, ele é enganado fácil. Este que é o problema. Esse aí é o problema. Eles podem ser enganados. Então, tome cuidado. Então, se você é pai de um pai que totalmente tem um filho, por favor, não acredita nessas pessoas. Não acredita quando pedir dinheiro. Tem que falar alguma coisa que só o filho saiba. Tipo assim, se o meu pai, se essa pessoa for realmente, tipo assim, se eu tiver uma idade onde totalmente eu pago, e a pessoa falar pra eu pagar uma fortuna, eu sou obrigado a dizer pra essa pessoa que na verdade, sobre. Tipo assim, olha a diferença. As pessoas usam IA pra isso. Pra uma voz assim, igualzinhas. Olha a diferença, vem cá. Eu sei que algumas pessoas falaram, mas isso aqui vai ser importante. Se a pessoa falar para doar dinheiro, faça uma pergunta que só o filho saiba. Não fala 2 mais 2, porque isso aí todo mundo saiba. Mas você tem que fazer uma pergunta que só o filho saiba. E se você não fazer isso, você nunca vai saber se realmente é a pessoa. Você tem que falar, tipo assim, eu vou ter que perguntar, tipo assim, eu vou perguntar o nome do meu aniversário, que é 24 de dezembro. Aí eu tô até com medo das pessoas ouvirem isso. Mas se você falar o nome, tipo assim, se a pessoa não falar, tipo assim, qualquer coisa, não realmente falar o nome do aniversário, se a pessoa não falar o nome do aniversário, essa pessoa é ladrão. É totalmente bandido. Só que quando falar realmente a data do seu aniversário, ou outra coisa do seu significado, aí realmente essa pessoa pode ser o seu familiar. Então olha só, a pessoa, tipo assim, se você tem um pai, e tipo assim, se ele falar sobre dinheiro, a ligação de alguém, de um pai, do seu próprio pai, e ele pedir dinheiro, se você tiver uma idade de pedir dinheiro, totalmente, você tem que perguntar alguma coisa que ele mesmo saiba de você, que ele sabe de você. Alguma coisa que só ele saiba que você é, que você tem. Então, tipo assim, se você for um pai e você vê alguém totalmente bem estranho falando sobre dinheiro, pergunta alguma coisa que só seu filho saiba, se você for um pai, tá? Só seu filho saiba. Porque se você fazer isso, você não vai ser enganado por essas pessoas. Porque elas são malditas, elas vão desgraçar o seu dinheiro, desgraçar toda a sua vida. Elas querem roubar o seu dinheiro todo. Tem essas pessoas também. Então, é isso que aconteceu com meu avô. Ele acreditou e acabou sendo sacaneado. Olha, meus amigos, isso foi muito perigoso. Mas, bom, essas são as coisas que eu consegui lembrar. Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo. Me corrija alguns erros que eu cometi, se eu cometi algum erro. Mas, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E, bom, tem outras partes que eu tenho que comentar, mas bom, este é tipo uma parte 1. Mas é isso, vocês ouviram algumas histórias minhas. Então, é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E bom, até a próxima.